Gente, amo vocês, bom demais, bom demais. Como eu amo a minha igreja, como eu amo ser amado por vocês. Amo até aqueles que dão trabalho. Ai, coisa boa, coisa boa. Bom, vamos lá. Queria falar sobre identidade hoje. Identidade é um tema que eu gosto particularmente, é um tema muito forte. Eu não vou conseguir esgotar, eu tenho algumas coisas para falar que algumas são centrais, outras são tangentes. Mas eu queria muito algo, Deus colocou no meu coração, eu queria compartilhar essa palavra aqui. Na verdade, em Cristo, Jesus ele trabalhou esse tema muito forte nos seus discípulos. E ele teve um tema específico, um episódio específico que ele trabalhou, inclusive definindo a sua identidade. Essa foi a pergunta de Jesus. Como se Jesus estivesse sentado num divã, vamos dizer assim, com o seu analista, e o seu analista perguntasse: vem cá, quem que você é? Jesus fez isso consigo mesmo e com os seus discípulos. Muito legal como Cristo trabalha esse tema, é um texto riquíssimo, mais uma vez, não vou conseguir esgotar. Talvez eu vá abrir algumas portas, algumas janelas que eu não consiga fechar hoje. Mas eu queria que Deus ministrasse no seu coração nesse sentido. Então abra o seu coração nesse momento. Talvez o que eu vou estar falando diretamente, indiretamente o Senhor vai te falar algo, que eu vou passar por ali, tangenciar o problema, tangenciar o ponto e não vou conseguir fechar. Mas é óbvio, lógico, vai ter fechamento, só não vou conseguir ser enfático. Bom, Mateus capítulo 16, versos de 13 a 18. Mateus 16, 13 a 18. E eu leio a palavra do Senhor assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem, identidade, os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, e outros dizem que é Elias, ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és Cristo, filho de Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem vencê-la. As portas do Hades não poderão vencê-la. Não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Bom, Jesus estava aqui em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é um vilarejo que hoje é conhecido como Condado de Banhas, e ele é no pé do Monte Hermon. Cesareia de Filipe é lá no norte de Israel, já quase fronteira com o Líbano e a Síria. Cesareia de Filipe, um pouco, na época de Jesus, era um lugar sincrético, um lugar de falta de identidade. Vários deuses eram adorados, inclusive lá eram sacrificados crianças vivas. É isso mesmo, para adoração a Deus. Bom, Jesus estava naquele lugar que estava à procura de algo, em busca de algo, e ele aproveitou para trazer o tema identidade. Bom, parecia que Jesus estava numa crise, sentado no divã, e perguntou para os seus discípulos: e aí, quem vocês dizem que eu sou? Quer dizer, quem dizem que eu sou? Aí o pessoal começou, uns falam que é Elias, outros falam que é João Batista, outros dizem que é Jeremias, e outros dizem que você é um profeta. Vejam que qual é a interseção entre todos os nomes que foram falados. Era mais ou menos assim, a pessoa pensa que você é profeta. João Batista, Jeremias, Elias, tudo profeta. E daí depois Jesus virou para eles e falou: mas vocês, quem vocês acham que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro foi o cara que teve coragem e falou: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E é interessante que Jesus devolve para Pedro: você entendeu quem eu sou? Então agora eu vou dizer quem você é. Olha que legal isso aqui. Falou assim: então tá bom, se eu sou Cristo, Filho do Deus vivo, eu te devolvo da seguinte forma: Simão, não Pedro. Pedro é o apelido. Simão, bem-aventurado és tu, filho de Jonas. Ou seja, a filiação de Jesus com Cristo fez com que, inclusive, o
o Simão entendesse a sua filiação de Jonas, como se a história de Simão estivesse passando ali, e por causa dessa história ele define, Jesus fala, isso tudo eu vou trabalhar daqui a pouco, tu és Pedro, não é o nome, o nome é Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o seu nome, minha querida? É Márcia, o seu nome é Márcia. E o que você é da vida? Você é dona de casa. Muito bom, Márcia. Que bom que você está aqui. Qual é o seu nome? Caio. E o que você é da vida, Caio? Administrador. Qual é o seu nome? Aloysio. E o que você é da vida, Aloysio? Engenheiro. Bom, vocês perceberam que toda vez que eu falei e perguntei o que era da vida, as pessoas disseram o que elas fazem. E talvez esse é o grande problema. Sabe por que o grande problema? É que geralmente somos o que fazemos. Nós atrelamos a nossa identidade ao que a gente faz. E isso é normal, tá, gente? Se não é uma pegadinha, não, eu faria a mesma coisa. Normal. O que você é? Eu sou... De acordo com a Helena, eu estou tentando ser pastor, minha filha. Outro dia perguntaram assim, o que teu pai é? Daí a Helena falou assim, meu pai é músico e está tentando ser pastor. A Helena é demais. A Helena é demais. A verdade é que geralmente nós somos o que fazemos. Geralmente calcamos a nossa identidade no fruto que geramos de forma prática. Bom, será que essa é a melhor definição de identidade? Será? O tema central que Jesus está trabalhando aqui é a identidade. Ele está trabalhando isso com os seus discípulos. E ele aqui, obviamente, não estava em uma crise de identidade. Mas a partir desse papo, ele estava tentando, ensinando, discipulando os seus discípulos como se constrói uma verdadeira identidade. E a primeira coisa que eu queria destacar, que o texto deixa claro também, que a gente aprende com Jesus sobre identidade, é que identidade não se obtém apenas no que fazemos, nos papéis sociais que desempenhamos. Muito pelo contrário. Olha aqui, o texto fala pra gente, ó, versículo 3, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E daí, versículo 14, os discípulos definiram Jesus assim, alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Eli, outros dizem que você ainda é Jeremias, outros dizem que você é profeta. Ou seja, eles definiram Jesus na sua função social como profeta. Jesus era um profeta. Jesus falou, não sou nada disso. Como que ele falou isso? Ficou calado, falou, isso aí não é legal não. Tudo bem que eu sou isso, mas eu sou mais do que isso. Ficou quieto. Apesar de ser um profeta. Ou seja, existe uma relação do que fazemos, lógico, que define quem nós somos. Mas como consequência, não como causa. É sobre isso. Vocês estão entendendo até aqui? Tá ok? Então o que está acontecendo aqui? Definitivamente, o que quero falar e o ponto é que identidade não é o que fazemos. Senão, um divórcio seria para sempre uma sentença que nunca conseguiríamos pagar. O que eu me torno? Um divorciado. O que você é, um divorciado? Como é que eu saio dessa? Bom, identidade não é o que fazemos, senão uma orfandade seria um selo que me definiria para sempre. E o que eu sou? Eu sou um órfão. Tem um pastor que eu conheço que toda vez que ele ia se apresentar em público, ele falava, bom dia, meu nome é tal, e eu sou órfão. Tem gente que vai se apresentar e por vergonha não fala, mas bom dia, meu nome é tal, eu sou o quê? Sou um divorciado. Crio meus filhos sozinho. Quem você é? Eu sou um desempregado que não consigo emprego, e isso me define. Eu sou uma pessoa que roubou lá atrás, ou que ainda rouba, e isso me define. Quem que você é? Eu sou um cara que traiu a minha esposa. Quem que você é? Eu sou uma esposa que traiu o meu marido. Quem que você é? Será que essa é melhor? Se um desemprego colocaria uma chancela na minha testa, se a identidade fosse definida por isso, eu sou o quê? Um desempregado? Gente, esse é o problema de atrelarmos a nossa identidade exclusivamente ao que fazemos. Porque se a vida e as nossas escolhas nos levaram a algo de sucesso, a nossa identidade é algo que nos orgulhamos. Mas
Se as tempestades vêm, e elas vêm, não tem jeito, e se as escolhas não são boas, e definitivamente nem sempre escolhemos certo, isso tudo vai trazer consequências grandes para quem nós somos. A identidade por si só, pelas nossas escolhas, pela história, pelo que fazemos que não nos agrada, se torna um algoz de nós mesmos. Aqui nós temos um problema, uma antítese em si, um paradoxo, porque se a gente isso transborda em evidências. É verdade. Se nós somos algo, isso nos dá uma missão. Isso dá algo prático. Mas tem gente que faz e não é. Tem gente que só faz, mas não é. É ou não é? Ou seja, nem todo mundo que faz mas quem não tem jeito. Faz. Tem uma missão definida para sua identidade. Vocês entenderam? Não é porque você faz que você é. Mas se você você faz. Nem todo fruto do que se faz é a identidade em si, te define. Mas quando a sua identidade está bem calcada, os frutos vão evidenciar. E é isso que Jesus, no texto que acabamos de ler, nos ensina. Versos 18, ele diz: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Jesus define a identidade de Pedro, gerando o seu propósito e a sua missão imediata. Quem é você? Jesus define: você é Pedro. E qual é a sua missão? Você vai edificar a minha igreja. Percebam, Pedro não é o nome do cara. O nome do cara é Simão. Quem ele é, Jesus fala: você é Pedro. Atenção, isso é uma dica. Daqui a pouco eu vou falar. E qual é a sua missão em desdobramento de definição da identidade? Ele coloca uma missão de forma prática: você vai ser um edificador da igreja. Tá bom, mas afinal, o que a gente quer dizer quando a gente fala que nós temos identidade? Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6, eu vou chamar Paulo para essa conversa. Paulo vai conversar com a gente, que para mim esse texto em 2 versículos ele define rápido. Isso é identidade, e é muito legal. Olha o que diz Efésios 1, 5 e 6. Em amor, nos predestinou para sermos. Opa, identidade, ser a identidade. Então, o tema é identidade. Então, ele nos predestinou para sermos. Daí ele fala, sermos o quê? Adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom... Aqui ele começa a distribuir, assim, diluir o termo identidade, conforme o bom propósito da sua vontade. Guarde essa palavra, propósito. Identidade conforme o propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, que se desdobra numa missão. Para louvor da sua graça. Bom, aqui nós temos um padrão perfeito de forma cartesiana que eu queria que você guardasse no seu coração. Identidade sob perspectiva bíblica forma uma fórmula matemática. Quantos aqui gostam de matemática? Meu Deus do céu. A fórmula matemática ideal é I igual a P mais M. Identidade é igual propósito mais missão. Mas atenção, quantos aqui sabem o que é constante variável? Gente, a gente precisa estudar, gente, pelo amor de Deus. Constante é aquilo que não muda, é o número que não vai mudar. Variável é que pode ser qualquer coisa. Muda. Identidade é igual a propósito. Propósito é uma constância, não muda. Sob essa perspectiva, somos. A partir dali existimos. Identidade é igual a propósito, mais missão. Missão é igual a variável, que vai flutuar mediante a novos ciclos, mediante as novas decisões, mediante as novas escolhas, mediante a novas atmosferas. Lugar onde a gente se muda. Isso aí pode mudar. Mas prestem atenção em algo. Quando descobrimos o nosso propósito, que é aquilo constante, isso vai desembocar numa missão. E essa missão, ela pode mudar independente, mediante as circunstâncias da vida. Mas toda vez que a gente escolher uma nova missão, ela tem que ser atrelada ao propósito. O propósito é aquele que dá luz à missão. A missão é a tomada de decisão minha do que a gente vai fazer. Mas só a perspectiva do propósito. Se entendemos o propósito, a partir daí escolhemos a missão. Então,
Como que nós descobrimos a nossa identidade? Descobrindo o nosso propósito, que é a constante. E quando descobrimos o nosso propósito, isso vai nos levar a uma missão, que é a variável, que pode mudar dependendo da estação, mas sempre sem negociar o propósito. Constante. Então, olha que lindo que o texto nos revela sobre como temos uma identidade. Voltamos ao nosso texto lá do diálogo de Pedro com Jesus, quando Jesus falou, e aí, vocês? O que vocês dizem que eu sou? E aí Simão Pedro respondeu, tu és Cristo, filho de Deus vivo. Ele falou, bem-aventurado você, Bar-Judas, filho de Judas, porque não foi você que revelou, mas foi Deus que te revelou. E eu lhe digo agora, Simão, não, agora não é Simão, é Pedro. Você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui nós temos um princípio incrível, sobre como descobrir nossa identidade. Quando identificamos, olha que lindo isso, gente, quando identificamos quem Jesus é, o Filho de Deus, quem Cristo é, Ele nos identifica imediatamente. Olha que legal. Quem que eu sou? Jesus joga essa letra pra gente aqui hoje. O que vocês dizem que eu sou? Cara, você é um profeta para mim. Ah, você é um sábio. Você... Profeta, os caras disseram que Jesus era. E Jesus não aceitou isso, não. Quando Pedro chegou e falou assim, você é Cristo, filho do Deus vivo. Pois bem, agora você merece, você tem uma identidade. E você? Então tá bom. Você é Pedro. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pois bem, quando identificamos quem é Cristo, Ele nos identifica imediatamente. Quando entendemos quem é Cristo, ganhamos imediatamente uma identidade. E a pergunta que eu te faço é, quem é Jesus para você? Ah, Jesus para mim, sabe o que é Jesus para mim? É o Senhor da minha esposa. Jesus para mim é Deus da minha família. Deus não tem neto, gente, só tem filho. Tu és Cristo, filho do Deus vivo, tá bom, e você o que não? Você é Cristo, e meu pai é teu filho. Não, não existe isso. A pergunta central que esse texto nos coloca para definir identidade é quem é Jesus para você. Como Cristo em sua vida está inserido. E dessa resposta vem a sua identidade. E vocês? Quem disse que eu sou? É Jesus falando para a gente hoje. Essa é a pergunta de Jesus para a gente. Afinal, para sermos, temos que definir quem Cristo é para nós. Bom, temos identidade, entendemos que a fórmula matemática é I igual P mais N, M. Identidade é igual a propósito mais missão. Bom, se estamos buscando nossa identidade, se a identidade começa no propósito, qual é o propósito certo? Efésios 1:5, que a gente acabou de ler, Paulo nos trouxe, ele fala, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, o propósito da sua vontade, o propósito da identidade, a gênese, onde tudo começa é na filiação. Se entendemos que somos filhos, a partir daí tudo se desenrola. Não existe crise de identidade. O propósito, a gênese de qualquer identidade é sermos filhos de Deus, é termos uma filiação. A partir dessa consciência, toda identidade se constrói. E eu fico pensando, como que a identidade de Jesus foi construída? Porque Jesus, como homem, que era 100% homem, ele também teve um processo de identidade construída. E olha que coisa linda, processo de identidade e construção de Jesus. Processo de construção de identidade de Jesus. Mais uma pro vídeo do ano que vem. Bom, olha que coisa linda, olha que bacana. Quando que o pai disse quem Jesus era? Essa foi a pergunta que eu fiz. E aí, gente, eu falo errado assim porque eu sou TDAH. Aí a minha mente vai e volta, daí eu troco as palavras. Vocês me perdoam, tá? É isso que Deus deu para vocês como pastor, não tem mais jeito.
E aí eu me lembro quando Deus falou que o filho era. Aonde que Deus construiu a identidade? Sabe aonde foi? Foi prestes a Cristo começar o seu ministério. Jesus foi ser batizado. E quando ele foi ser batizado, João Batista, seu primo, batizou. Quando batizou, o texto diz que veio uma pomba, uma luz do céu, e Deus falou para ele: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Esse é identidade. Meu filho amado em quem tenho prazer. E a primeira coisa, então, que eu aprendo sobre identidade é que ela começa no propósito. E o propósito é entendermos que somos filhos amados dele. E que essa é a nossa identidade mais profunda. É isso que me define. É isso que diz quem eu sou e quem eu sou. Eu sou um filho amado de Deus. Ponto final. Não são as realidades históricas da vida que me definem. Eu sou um pai, eu sou um pastor, eu sou um médico, eu sou um teólogo. Nada disso. Isso aí é o que faz. É a consequência de uma identidade que pode ou não mudar. O que eu sou de verdade, agora o que me defino, eu defino a minha identidade. A definição é em sermos filhos amados de Deus. Tudo pode passar se eu entendo isso. Mas quem eu sou não passa. Porque se a identidade estava nas escolhas, a gente erra. Se a identidade estava no que a gente fez da vida, a gente erra. Você percebe que se colocarmos identidade nesse lugar, o que vai vir depois disso são frustrações ou vaidade se algo dá certo. Eu sou filho amado de Deus, ou seja, eu existia no coração de Deus antes que ele me chamou a existir. Ele sabia todos os detalhes da minha vida, as coisas que me acontecem ou deixam de acontecer me afetam, mas não me definem, porque a minha identidade começa no propósito, está na missão desenrolada, mas no propósito começa. A missão está antes do papel que eu desempenho. A minha identidade mais profunda é ser filho amado de Deus. Então, por isso, eu não sou estourado porque eu sou filho de italiano. Para com isso, pô. Sua descendência não define a sua identidade. Eu sou estourado por quê? Porque eu sou filho de nordestino. Isso aí é desculpa. Sua descendência não pode ser definitiva na construção da sua identidade. Não são os traumas que você viveu na infância, não são suas dores, não são suas enfermidades que o definem. Não é a história da sua família, não tem a ver com genética a sua definição, não é a sua origem étnica e que te define, nada disso. O que define você é que você é um filho amado de Deus. Ponto final. Eu fico pensando sempre, quando Deus me visita e diz assim: Everton, não se esquece, como aconteceu com Jesus, você é filho amado e em você eu tenho prazer. E eu pergunto: Deus, eu estou esquecendo disso em algum momento da minha vida? Eu estou vivendo como se eu não fosse um filho amado? É isso. Porque não se enganem, os papéis, as escolhas, a história, a falta de dinheiro, muito dinheiro, a falta de resolução, as resoluções, isso tudo vai nos tirando do foco, e a nossa identidade vai se atrelando às escolhas, à história, à sugestão, ao padrão, e a gente vai saindo desse eixo. Isso acontece com muita frequência, a gente se esquece o propósito, ser filho. E quantos aqui talvez foram traídos? Isso inclusive definiu sua identidade. Quantos aqui traíram? Isso colocou um selo em quem você é. Sabe o que você é? Um traidor. Apesar de muitos não tiverem acima, dentro do teu coração você fica lá: traí. Ou ao contrário também acontece: fui traído. E aquilo acaba, te dilui. Eu não quero ser conhecido por ser pastor. Eu não quero ser conhecido por, de vez em quando vem pastor, o nego fala e tal e tudo mais e tal. E o pastor, caramba, o pastor chegou, muda de assunto. Eu falei: por quê, pô? Por que muda de assunto?
Se eu me coloco uma identidade no que eu faço, na função que eu desempenho, sabe o que vai acontecer? A minha emoção vai totalmente ser diluída, porque eu não consigo me sustentar pelo que eu faço, eu não posso ser conhecido pelo que eu faço. Eu entendi muito bem que eu tenho que colocar a identidade no propósito, e o propósito de Cristo é ser filho amado de Deus. Isso me define. Me amarra quando o pessoal chega e fala assim: "Ei, Everton, mas mais legal é o seguinte: quem você é?" "Eu não sou pastor." "E aí, o que você é da vida?" Você quer saber o que eu sou da vida? Eu sou filho amado de Deus. Quantos aqui tem um casamento que se acabou e você acaba se colocando na falsa identidade do que de ser fracassado familiarmente? Falsa identidade, ser fracassado na vida conjugal e pensa: nunca mais vou ter uma família. Ei, pode esquecer, no nome de Jesus. Isso tudo é mentira do diabo. O Senhor te trouxe aqui essa manhã para te dizer que a sua história, suas escolhas erradas, suas indefinições, o que a vida te fez como vítima, não te definem. Você é definido pelo fato de ser um filho amado de Deus. Então, a sua identidade começa a ser desenhada no fato de ter um propósito. A gente viu isso aqui, e o propósito não tem a ver com a sua função, não tem a ver com a sua história, não tem a ver com a sua missão. Propósito é gerado na consequência da nossa filiação. Função, história e missão não. Propósito é igual a filiação. Filhos amados de Deus, e essa é a nossa identidade. E isso também traz como consequência nos advertir do perigo de esquecermos de quem somos, filhos amados de Deus, e passamos a ser uma máscara para a nossa época. Colocarmos uma máscara para a nossa época, na nossa cultura, na nossa história, nos nossos entornos. Então, olha só, entenda algo. Ser filho amado, inclusive, é o que vai te sustentar, te segurar no momento da maior adversidade da sua vida. Vejam. Lembra o que aconteceu com Jesus? Jesus estava sendo batizado e ele escutou do Pai: "Você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer." Depois dali acabou aquele momento de batismo. O que acontece de acordo com Mateus capítulo 4? O que acontece? Ele foi batizado e a partir dali foi imediatamente para onde? Para o deserto. E chegou lá no deserto, o que aconteceu? Ele começou a ser tentado por Satanás. Estava ele lá, sem comer, sem beber, e o diabo tentando, e o diabo falou em um dos textos que ele entregou, ele falou assim: "Olha, se você é filho de Deus", colocou em xeque a filiação, olha aqui, ó. "Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães." Daí o que Jesus falou? Ele falou assim, ó: "Está escrito também, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Qual foi a palavra que saiu da boca de Deus? "Você é um filho amado, em quem tenho prazer." Meu querido, minha querida, no nome de Jesus, saiba que no momento da sua maior adversidade, não existe palavra de consolo humano para dar cabo à nossa dor, não existe ação que acaba com a dor. A única coisa que nos traz de volta à vida é saber que somos filhos amados e que Ele tem prazer em nós. Então lembre-se que o que define você não é que você é um divorciado, mas define você é que você é uma amada, um amado filho de Deus que passou por um divórcio. Vocês entendem a diferença? Antes é amado, o que define é amado. Você é amado. Então não é que você é um desempregado. Não, você é um amado filho de Deus que está aberto a propostas. Então assim, não é que você traiu a sua esposa. Sim, você é um amado filho de Deus que traiu, mas se você foi ao Pai, não há condenação e você pode começar de novo. O que define quem você é não é a sua condição contingente, não.
mas que você é um amado filho de Deus. Lembre-se, o seu chão no dia mau é essa declaração: eu sou um amado filho de Deus, eu sou uma amada filha de Deus, e isso já nos basta. Bom, identidade então é igual propósito mais missão. O propósito, segundo o apóstolo Paulo, é sermos filhos. Ou seja, toda a identidade começa na nossa filiação. E se somos filhos amados de Deus, a partir daí somos alguém que temos uma identidade. E se temos uma identidade, a consequência disso é que nós temos uma missão. E como descobrir a nossa missão? Missão, a variável, aquilo que pode mudar. Mas aquilo que pode mudar sendo lida pelas lentes do propósito, que é ser filho amado. Tudo que vai justificar e tudo que vai chancelar o amor de Deus nas nossas escolhas, a nossa missão, o propósito pode chancelar para que cumpramos. E como descobrir a nossa missão? Primeira coisa, a gente volta para o texto base, o texto de Jesus conversando sobre identidade com os seus discípulos. Primeira coisa que eu queria que você anotasse sobre missão aqui, a gente precisa se atentar para o que Deus já nos constituiu assim. Atenção a isso. Atenção. Isso aqui é uma revelação poderosa demais. Versículo 18 ele fala assim: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Percebam que o nome de Pedro não é Pedro, o nome de Pedro é Simão, tanto que no versículo 17 ele fala: bem-aventurado você, Simão, filho de Jonas, bem-aventurado você que entendeu essa revelação. E a partir daí: ei, Simão, sabe o que você é? E ele começa a definir a identidade de Pedro, a partir do propósito, que ele entende que é filho de Deus. A partir daí ele começa a definir a missão de Pedro. Então olha, receba a sua missão agora, Pedro. E ele fala: você é Pedro. Pedro, Jesus aqui estava tentando, não estava chamando um nome, na verdade. Ele estava dando uma missão para o Simão. Trocando em miúdos, seria mais ou menos assim. A fala de Jesus seria assim: Simão, eu sei que você é pedra, cara. Simão, eu te conheço. Simão, eu sei que você é temperamental. Simão, eu conheço a sua história. Simão, eu conheço que você é um cara explosivo, que já machucou tanta gente, que fez guerra sem necessidade, que cortou muita orelha por aí. Você foi constituído assim, seja pela sua genética, seja pela sua história ou pelas suas más escolhas. Mas Simão, sabe o que eu estou falando para você hoje? Você é Pedro, ou seja, eu conheço do jeito que você é, mas entrega isso para mim, porque se você entregar sobre essa história, sobre essa pedra, sobre esse temperamento, sobre esse aparente descompasso, eu edificarei a minha igreja. Olha que coisa maravilhosa. Entenda algo essa manhã, talvez, atenção a isso, talvez o seu lugar de queda, o seu lugar de sofrimento pode ser o lugar onde Deus vai te usar para curar muita gente. Foi exatamente o lugar de queda de Pedro, que foi o lugar que a igreja do Senhor foi edificada. Vocês entendem isso? Olha o tamanho disso. Deus conhece você do jeitinho que você é. Eu vou falar, para cada meia furada tem um pé. Como é que é? Para encaixar. É sobre isso que eu tenho. Jesus conhece do jeito que você é, cara. Você é um cara intragável para muita gente, mas você é pedra. Mas Jesus fala: apesar de eu entender quem você é, entregue isso para mim. É nessa percepção do jeito que você é, mudado e transformado pelo poder do Espírito, que eu vou edificar a minha igreja. Isso é tremendo demais. Isso é tremendo demais. E eu profetizo aqui essa manhã que muitos casamentos que estão falidos serão restaurados, e esse casal será motivo de cura para muitos casamentos que estão por vir, no nome de Jesus. E eu profetizo aqui também essa manhã que muitos feridos com a igreja serão transformados, serão curados e farão parte da igreja saudável para curar a muitos.
Também profetizo essa manhã aqui, que muitos que estão no vício da pornografia, e tem um monte de gente que esse é o problema, muita gente no vício da pornografia, terão ministérios abrangentes, porque foram curados. Você é pedra, você é Pedro, mas curado por mim, vai impactar o mundo e ajudar a muitos a serem restaurados pelo poder do Evangelho. E eu profetizo essa manhã aqui, que muitos que têm traído seus cônjuges serão libertos e ajudarão a muitos a saírem desse buraco. Você já parou para pensar que o lugar da sua queda pode ser o lugar do seu novo ministério? Você já parou para pensar que o lugar da sua dor talvez seja a maior ferramenta que Deus te deu para curar pessoas? Só consegue ensinar a cura quem passou pela doença. Ei, Simão, tu é pedra. Tu é pedra e eu sei a sua condição. Mas a pergunta de Jesus para Simões como nós é: você, Pedro, você me ama? Você me ama? Então entenda, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. O lugar da sua queda, o lugar do seu sofrimento é o lugar onde eu vou te usar para curar muitos. Eu edificarei a minha igreja com Pedros que entendam sua condição e se rendem em amor a mim. Talvez a sua missão já esteja dada pelo que te constituiu até aqui. E eu falo algo para você: não se castigue mais do que a sua história já te castigou. Vocês estão entendendo? Não demonize a sua história. Tudo bem, algumas coisas erradas aconteceram, tudo bem, mas chega. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. E Ele pode hoje ter te levado à sua missão. Talvez a sua missão tenha o início no que você fez, que você não gosta, do jeito que você não gosta. Você só pode curar se você passou pelo processo da cura. É difícil eu curar um drogado, é? Claro, pelo poder do Evangelho dá. Mas eu duvido que quem já passou por aí não conhece mais e não sabe fazer isso bem. Estou dizendo que a gente tem que passar para curar, não. Mas eu estou falando, já que passamos, por que não usar isso para que o reino de Deus cresça? Que lindo. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Pô, mas dói tanto, pastor. Como é que eu vou? Ainda dói. Você cura. Ajusta. Mas a partir daí, pegue isso como ferramenta. E achei uma bandeira do Evangelho dizendo assim: olha, essa é a minha missão. Conhecer Cristo e curar pessoas pelo poder do Evangelho. Ei, Pedro. Tu é pedra, eu sei como tu é. E não é pedra 90 não. É pedra que não tem valor nenhuma. Mas não tem problema, dá essa pedra para mim. E o Senhor te fala hoje: sobre essa pedra eu te dou uma missão. Você vai edificar a minha igreja. Eu ainda tenho algo para falar. Eu preciso falar. E é o último ponto, a missão. Identidade, propósito, mas missão. Propósito é ser filho. E isso ninguém tira da gente. Missão é o que te faz fazer, e a partir daí você olha para o propósito e aí faz, inclusive pode mudar. Primeiro, a missão se dá inclusive pelas nossas quedas, é isso que eu falei. Em segundo lugar, a missão se descobre nas relações. Deixa eu tentar te explicar o que eu quero dizer com isso, eu peço para que você preste atenção. Jesus falou no versículo 18: e eu lhe digo que você é Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Ou seja, missão de Pedro está em edificar a igreja. Ou seja, a missão é se relacionar. A partir do momento que não existe missão sozinha. A partir do momento que eu tenho que edificar a igreja, são as relações que definem inclusive a minha missão. Inclusive, se a igreja mudou, a minha missão, a minha forma de chegar vai mudar. Lembra que a missão é variável? Por isso que hoje, inclusive, nós temos uma estética de culto diferente.
Porque eu quero ser uma igreja contextualizada. Mas os princípios não são negociados. Bom, nós estamos falando então que missão se dá nas relações. Ou seja, toda missão se descobre enquanto se relaciona. Você descobre sua identidade se relacionando. Você descobre sua identidade afirmando o outro ou inclusive sendo a antítese do outro. Só existe identidade em relações. Vocês concordam comigo? Eu olho pro Aloysio e falo assim, cara, eu gosto do Aloysio por causa disso, disso, disso. Então isso eu pego pra mim. Pô, não gosto do Aloysio por causa disso, isso eu não vou pegar pra mim. Eu vou ser o contrário. O que eu estou falando aqui é que as relações são imprescindíveis para nos fazermos e nos formar. Então, missão se descobre nas relações. Não tem como ter missão sozinho. E eu costumava pensar que o oposto de comunidade era individualidade. Mas eu mudei um pouquinho de ideia. Porque, certo, o oposto de comunidade parece ser individualidade. Mas de acordo com Weber, que é um sociólogo, ele fala que são duas coisas que nos constituem como ser humano. Uma, a gente dá sentido para as coisas, diferente dos animais que não dão. E a segunda coisa é que nós vivemos em comunidade. Não existe sermos humanos sozinhos. O ser humano que está sozinho e está doente. O que eu estou tentando mostrar é que, de uma certa forma, se o oposto de comunidade é individualidade, então é doença, não existe, porque o ser humano é comunidade. Bom, nós somos gregários por natureza. Nós somos glutinados, como diria o... Como é que é o nome? Do Cláudio Duarte. Somos glutinados por natureza. Então talvez o oposto de comunidade não seja individualidade, não faz sentido na essência do homem. Porque a nossa necessidade de comunidade já está no nosso DNA. Por isso eu descobri algo com a pastor. E eu queria muito que vocês atentassem a essa descoberta. Que eu acho que esse é um caminho, inclusive, que nós estamos errando para construir a nossa identidade. Por isso, eu descobri que o oposto de comunidade não é individualidade. O oposto de comunidade é afinidade. Vou repetir, para que a gente pense. O oposto de comunidade é afinidade, ou seja, é nos juntarmos apenas com os nossos iguais. É comunhão entre iguais, entre pares. E construirmos comunidade a partir das nossas relações de afinidades, daqueles que se parecem com a gente. Isso é um absoluto equívoco. Na verdade, é diametralmente oposto ao Evangelho de Jesus Cristo e à proposta do ID de Cristo. Vocês lembram o que Jesus falou? Jesus falou algo imprescindível e impressionante, que é a nossa melhor forma de cumprir o seu ID, de acordo com Mateus 28, que inclusive é a missão de todos nós aqui, por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. O próprio Jesus falou em João 17, conversando com o Pai, ele fala assim, rogo para que vocês não tirem a igreja do mundo, mas eu rogo para que eles sejam um, porque é através da unidade o mundo conheceria que eu sou o Senhor. Não é através das nossas células, é uma boa ferramenta, mas não é. Não é através dos nossos estratégias evangelísticas, não é através dos nossos cultos cheios de luz, não, é através de sermos uma comunidade e de pagarmos o preço de sermos um só coração no Senhor. Gente, nós estamos diante de algo imprescindível, que a afinidade estraga a igreja de Cristo, a comunhão só entre pares estraga a igreja de Cristo. A identidade se constrói nas relações, na comunhão de Cristo, e a comunhão não se constrói com o que a gente tem em comum com os outros. Na verdade, se eu tenho comunhão de pares, eu não tenho comunhão coisa nenhuma, porque eu não amo você. Eu amo quem você eu sou. Eu não amo você. Eu amo o que você faz que eu faço, então eu gosto, então eu me reafirmo em você. Isso não é comunidade. Isso não é comunidade. A comunhão não se constrói com o que nós temos em comum uns com os outros, mas se constrói a partir da consciência e da realidade que todos nós temos algo em comum: Jesus Cristo, o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Por isso eu vou sugerir, nós vamos mudar a música.
Eu vou construir minha vida em ti. Eu vou construir? Não. Não. Vamos construir. Vamos construir a vida em ti. Vamos nós construir. Tu és o fundamento da minha vida. Não, da nossa vida. Afinal, o Pai é nosso e o pão é nosso. É nosso. Eu vou confiar, vou sim, mas não sozinho, porque com Jesus tinham 12 mais mulheres, 12 mais crianças. Aqui tem 12, tem flamenguista aqui, gente, tem que aturar esses flamenguistas que vão perder todas as finais de campeonato, aleluia. É a nossa chance. Botafogo, a gente inclui, é fácil de incluir Botafogo. Agora é pra ser sério, peraí. Vocês estão entendendo? Aqui ó, no nosso meio, vou falar, tem descendente de alemão, descendente de africano, tem descendente de sul do país, tem gente do nordeste, sabe? Tem alemão, tem de tudo, sabe? Aqui, sabe o que tem aqui? Tem petista. E tem bolsonarista. Eu acho que não tem Kelman. Mas de repente tem. Aqui tem de tudo. Mas agora vem comigo, vem comigo. A afinidade, ela não só está destruindo o testemunho da igreja no Brasil. O nosso grande desafio no país de hoje, e eu falo isso hoje no dia da eleição, eu falo isso hoje no dia em que o país vai mudar de liderança, não tem como, governadores novos vão entrar, gente nova vai entrar. Eu falo hoje isso aqui num dia icônico da nossa nação. O nosso grande desafio de como igreja é construirmos comunidades plurais, sem perdermos a nossa identidade em Cristo. Que tipo de comunidade nós estamos construindo? Veja, olha só. Critique políticos e ame o eleitor. Pode. Critique ideias, mas ame quem pensa diferente. Tudo bem, a gente tem que se posicionar. E essa é a grande diferença. Nós nos posicionamos contra o que a Bíblia fala que é errado. Não dá para acreditar em ideologia de gênero, a gente sabe disso. Não dá para, não dá para simplesmente abrir mão disso tudo que está acontecendo aí. Nós temos princípios, mas a gente tem que entender que quanto mais a igreja se divide e a sociedade se divide, menos o evangelho está. Você consegue se posicionar e deixar o braço aberto? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Você consegue ter braços abertos? Você consegue entender que o que ensina de verdade não é o que vai debater a ideia, e é importante, mas eu vou falar para você, só o amor sabe ensinar. É Ele que convence. É Ele que convence. Por isso eu faço um apelo para você hoje, meu irmão. Escolha pessoas e não ideias. Você pode. Se você rompe relações por causa de ideias, vou falar, as suas ideias estão erradas, porque o reino de Deus não é assim. No nome de Jesus, escolha as pessoas, e quando você tem ideias que deixam outras pessoas do lado de fora, suas ideias são excludentes. Você se acha melhor do que os outros e começa a dizer que quem não pensa como você não merece viver dignamente. Sabe qual é a comunidade que você está construindo, você está partilhando? A comunidade do diabo. E a sua identidade é filho do diabo. Hoje não tenho dúvida que o maior desafio que temos como igreja é resgatarmos o espírito de comunidade do evangelho. Escolha as pessoas, opte pela reconciliação, não negocie princípios, mas ofereça sempre braços abertos. O amor sabe ensinar, o amor que posiciona, mas o amor que diz assim: não concordo com o que você faz, mas eu te amo. Não concordo com o que você faz, mas eu quero caminhar com você, para que a gente descubra junto o caminho do evangelho. O caminho do evangelho. Nosso Brasil está dividido, a igreja está dividida, as famílias estão divididas, porque nós fizemos uma opção
conveniente pela convivência por afinidade. Afinidade destrói comunidade, afinidade destrói família, afinidade destrói igreja, afinidade destrói nação. Jesus Cristo nos reconcilia, Jesus Cristo nos faz um. Juntos e somente juntos estamos no centro da vontade de Cristo para a igreja do Senhor. Que Jesus seja um fundamento nas suas relações para formarmos sua identidade, e que Jesus dê discernimento para acolher, não por afinidades, mas como Jesus acolheu. E que Jesus dê discernimento para você dizer: olha, isso aqui eu não posso acolher, isso aqui não dá, mas a sua ideia eu não aceito, mas você sempre terá um lugar no meu abraço, você sempre terá um lugar no meu abraço. E se nós queremos um Brasil que crê em Jesus, nós não podemos viver na hostilidade, nós não podemos viver na divisão, nós não podemos viver na facção, na falsa identidade que não é formada em Cristo. Afinal, eles só crerão se formos um, só crerão se formos um. Foi Jesus que nos ensinou isso. As pessoas só conhecerão a Cristo se nós amarmos uns aos outros da mesma maneira que Ele nos amou. Bom, então identidade é sermos definidos por sermos filhos amados de Deus. Identidade e sua missão estão diretamente relacionados com o seu lugar de queda e de dor. Nisso Cristo quer te usar para curar pessoas. Identidade se constrói em comunidade, não por afinidade, mas amando diferente, posicionando o que de fato Cristo não concorda, mas sobretudo com braços abertos e pagando o preço de sermos um só coração no Senhor. Por isso eu te desafio. Pessoal, pode tirar isso aqui daqui? Eu queria que a gente terminasse cantando. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos falar que nossa identidade vem do Senhor. Nós vamos construir nossa vida em Ti. Vamos cantar, pode vir com tudo, Vamos cantar. Nós vamos construir, vamos mudar, vamos rodar. Vamos construir a vida em Ti. Tu és o fundamento. Vamos confiar somente em Ti, pra não ser abalado. Vamos construir a vida em Ti. Tu és o fundamento. Vamos confiar somente em Ti, pra não ser. Vamos dizer aquela ação que a gente vai terminar. Vamos cantar, vai. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Que o amor de Cristo, as consolações do Espírito e a comunhão com o Filho estejam conosco, com a nossa nação, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para aqueles que inclusive não se parecem com a gente, mas que a gente tem que amar, e sabendo que o Teu Evangelho é poderoso para mudar, para transformar. E que o Senhor tenha misericórdia de nós,
Que o seu amor nos leve à justiça, à paz e ao estabelecimento do reino de Deus. Que esse amor esteja sobre nós e nos dê a paz que excede todo entendimento. Isso eu falo no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu querido. Ótima semana. Vamos sair daqui cantando. Vamos construir. Vamos. Vai. Vamos.